Olá a todos! Estamos aqui no canal do Soteroprosa, começando mais um vídeo dominical. Eu sou Carlos Cardoso, antropólogo e colunista do Soteroprosa. Para você que não conhece nossos canais, temos uma plataforma de artigos não acadêmicos no www.soteroprosa.com. Temos o nosso perfil no Instagram, @soteroprosa. Visite nosso feed, acompanhe nossas lives e nossas publicações. Bom, a pornografia, ela rende bilhões de acessos no mundo todo, né? Bilhões de lucros e milhões de acessos de usuários. E nesse ano de 2020, né, por força de isolamento, né, forçado pela pandemia, acredita-se que a arrecadação vai ser arrebatadora durante todo o ano, né? Muita gente em casa acessando sites. Muitos desses sites têm usuários de diversos gêneros e, segundo o Pornhub, um site adulto muito popular na internet, 1/3 dos usuários são do sexo feminino, ou seja, 30%. Então, muitas produções acabaram se voltando para esse público feminino, em virtude do grande acesso. Nesse caso, várias produtoras começaram a dirigir produções pornográficas chamadas de pornografia feminista. E esse é o tema de hoje. Nós vamos debater quais as características dessa pornografia feminista e também o olhar feminino das feministas sobre essas produções. Será que há uma cisânia dentro do movimento em razão dessa pornografia feminista? É o que vamos discutir hoje. Bom, bem, estamos com duas convidadas presentes aqui. Doutora Léa Santana, que é pesquisadora do Núcleo de Sexualidade, Gênero e Cultura, o NUCUS, que é ligado ao IAC, o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia. Tem Karine Eloy Damasceno, ela que é pesquisadora de produtividade CNPq Nuclear UFBA, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e também integrante do coletivo Mulheres, Política Pública e Sociedade. Bom, como eu vinha falando aqui, a pornografia ela vem sendo acessada muito pelas mulheres, né? Eu tenho aqui alguns dados, né? De 2019, no mundo todo, 25% dos usuários de sites pornô são mulheres, ou seja, 1/4, né? Isso em 2015. E em 2019 pulou para 32%, um aumento de 8 pontos. As brasileiras são as que mais acessam o site pornô no mundo. 35% das mulheres do público pornô nos sites são do sexo feminino, né? O conteúdo mais procurado, curiosamente, são filmes pornôs masculinos. E quando perguntado, né, por uma pesquisa da Universidade de Leicester, na Inglaterra, elas responderam que, além de gostar de ver o corpo masculino nu, elas se sentem muito incomodadas na maneira como as mulheres são retratadas nos filmes pornôs convencionais. Então, por isso mesmo, tem se voltado uma produção para essas mulheres, né? A chamada pornografia feminista. E a doutora Léa, ela escreveu uma dissertação de mestrado, publicada no repositório UFBA, está lá para vocês conferirem, chamado Tem Pornô para Mulher, uma abordagem crítica da pornografia feminista. E aí eu vou começar o debate perguntando a ela o contexto gerador dessa pornografia feminista, né? Como é que começou esse debate em torno da pornografia e a inspiração, né, que causou tantas produções voltadas para as mulheres. Quero começar agradecendo ao Soteroprosa, inclusive, pelo convite. É muito raro a gente ter chance de falar sobre pornografia e, assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo tema, eu fico muito encantada com as chances de discutir de uma forma direta, horizontal e, caramba, com essa parceria, Karine, que show. Mas chegando bem objetivamente para a tua pergunta, para te dar um contexto de como começa a pornografia feminista, ao contrário do que se imagina, a pornografia feminista ela não começa agora por conta, digo agora nos últimos 10 anos, por conta desse maior interesse de mulheres por pornografia.
Eu fiquei muito surpresa, inclusive, de descobrir que as origens da pornografia feminista, assim, os primeiros filmes gravados, são de 1976, 78. Assim, uma produção que é muito antiga. Ela ganha muita notoriedade, é bem verdade, nos últimos 10 anos, especialmente por conta de algumas produções específicas, de algumas pessoas específicas, por conta de um movimento de premiação, inclusive, que acontecia no Canadá, que era o Festival de Pornô Feminista. Mas os primeiros filmes começam quando, lá atrás, duas trabalhadoras do sexo, em momentos diferentes da vida, em posições diferentes nos Estados Unidos, elas começam a repensar a produção delas enquanto atrizes pornográficas. E por conta de repensar aquela visão do que elas entendiam sobre pornografia, de como elas se sentiam trabalhando no set, e por entender que aquela produção que acontecia ali nos Estados Unidos naquele momento não era uma produção que atendesse à vontade delas, ou ao sonho delas, por entender que aqueles filmes não retratavam a realidade do que elas gostariam de ver, elas pensaram, bom, se eles têm direito de fazer, nós também podemos. Então, vamos fazer uma produção que seja do nosso jeito e ao nosso gosto. E é interessante pensar que, assim, foram mulheres que se reuniam em grupos de discussões feministas, mulheres, inclusive, que tinham esses grupos de conscientização, participavam desses grupos de conscientização e que discutiam a vida delas enquanto mulheres e enquanto trabalhadoras do sexo, que pensaram, ok, a gente conhece a indústria, a gente também pode fazer e a gente sabe como fazer. E a coisa daí foi se avolumando. E uma puxa a outra e as informações foram crescendo e, enfim, foi se montando todo não sei, um consórcio, sabe? De pessoas trabalhando nesse mesmo nicho e nessa mesma leva. Mas é como eu te disse, assim, é bem mais antigo. E agora, por conta da internet, por conta das popularizações dos métodos de comunicação, por conta do cinema ter ganhado uma outra proporção, é claro, também por conta do movimento feminista ter alçado um certo espaço dentro da sociedade, ter ampliado o espaço dentro da sociedade, ser visto hoje com um outro olhar, isso ganhou uma repercussão muito maior. Bom, Karine, eu queria saber um pouco da visão feminista sobre isso, né? Porque, como a doutora Léa escreveu na dissertação dela, existia as feministas que eram anti-pornografia e outras que eram pró-pornografia, né? Todos defendendo um lado, né? Uma dizendo que a pornografia sempre é nociva e outros dizendo que, caso fizesse uma releitura, né, de uma pornografia voltada para as mulheres poderiam até se emancipar através desses filmes. Porém, muitas, como eu estou falando, muitas não veem pornografia feminista da mesma composição, né? Não conseguem enxergar. E aí eu queria saber se realmente a pornografia feminista é um alento, né? É um jeito de fugir dessa pornografia convencional que objetifica o corpo das atrizes, ou a pornografia feminista não é tão aceita assim, é o que temos para hoje? Acho que é mais um meio, né? Tipo, a gente entende que os estudos sobre a sexualidade, o erotismo, a pornografia vêm de muito tempo, e como é que, ao longo desses tempos, a mulher lida com esse lugar, né? Desse corpo que é sexuado, a favor de um outro que é um outro masculino, né? Esse outro viril. Eu penso que, nesse momento de agora, vem a ser um alanto no sentido de que é uma caminhada que se percebe no tempo, né? Dentro dos movimentos feministas, dentro das ondas do feminismo como um todo. Se a gente for pensar que agora a gente está ensaiando ou inaugurando uma quarta, uma quinta onda, a gente vai entender, né, que debater acesso em rede, interação, então essas produções é muito importante. Então acaba sendo mais uma forma em que o movimento feminista, né, um feminismo estritamente contemporâneo, tem também de dizer e sinalizar que o seu corpo pode ser produzido, né, e agenciado por si também, não pelo outro, né, por esse outro masculino. Acho muito das perspectivas.
Ok. Doutora Léa, a senhora na dissertação, a senhora descreve o conteúdo de um filme pornô feminista, né? E aí eu queria que a senhora falasse mais sobre isso, porque realmente eu assisti um filme pornô feminista e realmente há distinções, né, do pornô convencional. Por exemplo, as mulheres não têm aquele corpo protuberante, fascinante que tem os filmes pornôs convencionais. São mulheres mais comuns, né? Não tem tantos atributos. Foi o primeiro fator que eu enxerguei. E o segundo é que as mulheres realmente protagonizam a grande parte das cenas, né? E elas geralmente têm história, né? E as personagens conduzem essa história. Só podia falar mais um pouco sobre esse conteúdo, essa abordagem do pornô feminista? Pornografia, justamente porque eu te disse, tem uma história muito grande, tem produções muito diversas. Hoje a gente tem uma diversidade, por sorte, a gente tem uma diversidade realmente muito grande até de estilos de pornô. Mas uma coisa que é básica na pornografia feminista, e digo isso porque assim, as pessoas às vezes até criam uma certa expectativa. E essa expectativa pode ser quebrada a depender do estilo de produção que a pessoa assiste. Uma coisa que é muito comum na pornografia feminista, que é primordial na pornografia feminista, é como você falou, é ter mulheres como protagonistas do próprio prazer. Isso é o básico, o essencial. E isso precisa acontecer em todas as produções. São mulheres que têm agenciamento sobre o próprio desejo, sobre o próprio corpo e sobre como esse corpo é manipulado, é utilizado, enfim, mobilizado dentro daquela ação. E o importante é você ter esse olhar do protagonismo já faz com que tenha uma mudança de estética e tem uma mudança mesmo de movimentação de câmera, de apresentação dos corpos, de apresentação dos espaços. Isso já faz, e eu não digo que seja uma coisa automática no sentido de as mulheres são mais sensíveis ou são mais detalhistas. Não é nesse sentido. É pensar que existe um olhar a partir de um outro ponto de vista. E isso, eu acho que é importante colocar isso, porque isso que vai causar a modificação básica no olhar do pornô feminista, é pensar que a gente tem uma pornografia tradicional que é feita basicamente por produtores homens, diretores homens, distribuidores. É toda uma cadeia de formação que é pensada e manipulada por uma energia muito masculina. E isso faz com que, obviamente, o olhar que seja refletido e os interesses que sejam refletidos naquela produção sejam muito masculinos. Dentro da pornografia feminista, com essa virada de olhar de você ter basicamente mulheres produzindo, mulheres dirigindo, mulheres distribuindo, são mulheres operadoras de câmera, são mulheres iluminadoras. E isso faz com que os interesses e os objetivos dentro daquela produção também sejam outros. É claro que a gente vai pensar em outros dentro de uma diversidade, de um universo muito grande do que são mulheres. Vão ter as mulheres interessadas no BDSM, então vai ter chicote, vai ter couro e vai ter dor. E vai ter amarração, e vai ter subjugação. Mas são mulheres fazendo isso. A partir do ponto de vista daquilo que elas entendem como interessante, aceitável, dentro daquilo que é do seu interesse. Vai ter pornografia lésbica, vai ter mulheres pegando, do mesmo jeito que tem pornografia na pornografia tradicional. Mas são pensados por mulheres lésbicas. Então não é para agradar uma outra pessoa, é para agradar a minha vontade. Dentro da pornografia feminista, uma coisa que é muito incentivada é que as pessoas produzam a partir dos seus próprios desejos. Então acontece muito, até das próprias diretoras fazerem reuniões com o elenco para perguntar, e aí, como é que você se sente à vontade? O que funciona para você? Quais são os pontos inegociáveis? Tipo, não pode acontecer nessa cena, vai dar ruim. Isso evita, por exemplo, que a figura que está atuando, que a performance, seja atriz ou ator, faça entre numa situação forçada, que é agressiva para a pessoa que está fazendo, é agressiva para aquele trabalhador, para aquela trabalhadora, e que acaba transpassando isso na imagem, sabe? Ter essa preocupação já faz com que a coisa seja diferente.
E tem esse outro olhar, como você falou, assim, não se privilegia essa coisa desse corpo padronizado, jovem, voluptuoso, sabe? Porque se entende também que existem outros pontos existem outros ganchos que prendem a atenção. Então, muitas vezes, é uma forma de olhar, é, é uma forma de toque, é aquele corpo que é muito mais natural, ou que é muito mais comum de se ver no dia a dia. E esse corpo também desperta desejo. E esse corpo também tem a sua movimentação erótica. É pensar, inclusive, de que as pessoas mais velhas também se envolvem com sexo de uma forma muito interessada e muito envolvente, não dessa forma séptica que a gente pensa no etarismo. Então, eu acho que basicamente essa é a estética que vai ser diferenciada, sabe? É esse olhar que vai se perceber numa pornografia que se pretende feminista. A senhora acha que essa pornografia feminista tem um recorte geracional aí? Porque me parece que é algo assim, ainda assim, incipiente, no sentido do público em geral. A senhora acha que são as jovens, as mulheres mais jovens que capitaneiam, que vão capitanear isso? Ou a senhora acha que mulheres de outras gerações que não estão tão adaptadas a essa luta feminista, elas podem também apreciar? A senhora acha que é mais difícil uma mulher que está mais tem um hábito de assistir um pornô convencional aderir a esse tipo de pornografia? A senhora vê um recorte geracional aí? De uma forma geral, assim, a nossa sociedade, a forma como a nossa sociedade ocidental, estou falando da nossa porque é a que eu conheço bem, é a que eu vivo, é a que eu tenho contato, né? Uhum. Falo do que eu sei. A nossa sociedade, ela tem um ênfase muito grande na sexualidade quando a gente tem uma idade mais, dentro das idades mais jovens, sabe? Entre os 20, 30, aos 40 diz-se que as pessoas chegam ao ápice, e daí aos 50 você vive o máximo, e ela vai decaindo depois disso. Eu acho que isso é um recorte que é da nossa sociedade, não é necessariamente dos produtos pornográficos. É do nosso interesse ver corpos mais jovens, da nossa sociedade. Mas eu percebo, por outro lado, é dentro da pornografia feminista que eu vou te dizer, Carlos, que eu vi mais respeito à sexualidade e à própria vida das pessoas mais velhas do que em outras pornografias. Eu fico brincando de que é interessante para mim pensar como foi dentro da pornografia feminista. Eu que venho das relações públicas, assim, eu sou formada em relações públicas, meu interesse sempre foi na área, sabe, de pensar mídias e cinema, e eu fui descobrir justo na pornografia possibilidades de trabalhar com temas que eu não vejo em nenhuma das outras mídias. Uma delas, por exemplo, é com o etarismo. Uma das figuras que me deixou muito encantada, essa senhora que ela começou a produzir pornografia aos 56 anos. Ela começou e ela se descobriu aos 57 anos uma outra pessoa, um grande nome dentro da pornografia feminista, tratando justamente da sexualidade de pessoas mais velhas. E ela se descobriu, inclusive, isso foi o que fez com que ela saísse de uma situação de depressão, inclusive. Isso são coisas que ela conta. É bem verdade que ela é um nome especial, justamente, ela é especial porque é das poucas pessoas mais velhas que trabalham com pornô, fato. Então, mas é como eu te disse, eu não sei se isso se deve tanto a uma barreira do próprio espaço, do movimento, mas da forma como a gente encara a sexualidade. Certo. Eu vou trazer aqui uma questão, talvez seja polêmica, que é o seguinte: o canal Multishow, ele exibia após a meia-noite um pequeno documentário sobre a indústria adulta. E eu lembro bem que um desses pequenos documentários que eles trouxeram falava o seguinte, que muitas atrizes norte-americanas que protagonizavam filmes pornôs convencionais, algumas delas tinham um engajamento social forte fora do set de filmagem, né? Ou seja, uma delas fazia parte de uma associação de ateus, né?
outra veganas que lutavam pelo direito dos animais. Tinha algumas que fizeram campanha para Barack Obama, outras contra Trump, e uma delas foi até candidata a vereadora, né, concorrendo ao cargo eletivo. E aí fica aquela coisa, o feminismo critica muito as cenas, certo? Só que essas mulheres, elas têm um papel social fora das cenas, então elas não são aquelas mulheres vazias das cenas, elas têm um ativismo, entendeu? Então, como é que fica o olhar do feminismo para essas mulheres, que elas tenham o discernimento de serem atrizes, mas que são mulheres ativas e protagonistas na sociedade? Para misturar entre o real e o ficcional, né? O papel do ator, da atriz, o engajamento político também, são questões que dá para a gente mensurar. Eu vou permear a sua pergunta muito não sei, por essa nuvem, né, que a sociedade lê, como a sociedade lê a questão da sexualidade em si, não tanto a atriz nesse sentido, mas o engajamento social de uma pessoa que necessariamente, se ela não fosse uma atriz pornô, ela teria um engajamento social distinto, como ela pode ter nesse sentido. Mas pensar que esses dois papéis podem estar concomitantes. A relação do que fica gravado sobre mim e de como eu atuo. Necessariamente, quando você fala delas serem atrizes vazias, aí eu fico me questionando muito esse retorno, né, do que vem a ser essa pornografia feminista, o que seria, né, uma atuação vazia dentro de uma pornografia tradicional, o que seria uma atuação vazia dentro de uma pornografia feminista. Necessariamente, ela pode estar agenciando ali performance, né, desse ser social dela. Sei lá, aí a gente vai se deparar em vários meios, né? Educação sexual, a gente vai falar sobre as questões dos fetiches e, de alguma maneira, perceber como esse público ou esse consumidor tende a um ou outro fetiche. Mas eu fico me questionando tipo, o quanto a sociedade ela autorizou tanto os papéis do ser social, moral e o ser sexual, né, impuro, que as duas personas não podem se interseccionar, gente. Tipo assim, é desafiador. E eu fico feliz muito nesses momentos quando eu vejo, né, tipo, trabalhadoras do sexo, prostitutas, atrizes pornô, se engajando, se candidatando, escrevendo, atuando na rede, em todos os outros espaços, porque é dessa maneira, né, são todas as formas, das múltiplas formas que a gente pretende aí conquistar a terceira revolução. Fico muito nessa linha mesmo do que a Carinha está pensando, e lembrando, inclusive, assim, que eu acho que tem um certo reducionismo a gente pensar de que existem certas profissões, certas funções, certas atuações, enfim, que impedem a gente de pensar intelectual ou politicamente. Sim. É um enorme reducionismo achar que, porque a figura trabalha na prostituição, trabalha na pornografia, trabalha fazendo, sei lá, dançando na boate de striptease, ela não lê, ela não se informa, sabe? Você precisa ter um grande... É evidente que a gente sabe que existem situações terríveis dentro do trabalho sexual e da indústria sexual como um todo. É evidente que sim. Uhum. Mas a gente também tem que lembrar que aquelas figuras, que existem muitas figuras ali dentro, que são trabalhadoras, ponto. E que, enquanto trabalhadoras, elas são cidadãs, ponto. E essas pessoas vão ter atuações fantásticas ou nefastas, tanto quanto qualquer outra de nós. As pessoas dentistas, as pessoas que trabalham como garis e limpadoras de rua, as pessoas que trabalham como professoras universitárias. Grandes pensadoras, eu vou dizer para você assim, eu conheci um movimento muito potente de pensadoras feministas dentro do movimento de prostitutas, dentro do movimento de trabalhadoras da indústria pornográfica. Pensadoras feministas, acadêmicas, fantásticas, com discursos tão
engajados e cheios de elucubrações quanto eu tive dentro da faculdade, dentro do mestrado e do doutorado. O que a gente tem é essa, como a Karine falou, é uma estigmatização que separa as pessoas entre aquelas que pensam e aquelas que fodem. E se as pessoas... Pensar, né? Porque é isso, são as pessoas, ou as pessoas fodem ou as pessoas pensam. Não tem um meio termo aí. É uma coisa muito escrota, até. Para realizar esse debate, foi uma aventura típica de Indiana Jones, assim, para encontrar uma interlocutora para debater junto com a senhora, foi assim... Gente! Foi muito difícil, né? Karine caiu do céu, assim, aos 44 do segundo tempo, na última volta do ponteiro. Então, eu queria fazer o seguinte questionamento para a senhora, principalmente, doutora. Se a senhora tem muita dificuldade em encontrar articuladores nesse campo, né, da pornografia, né, para fazer essa construção epistemológica, né, sobre a pornografia, nos estudos acadêmicos, nos grupos de trabalho, você só encontra essa dificuldade também de articulação com pesquisadores desse campo pornográfico, que eu vi muitas pessoas não aceitaram porque não se sentiam autorizadas para falar sobre o assunto, né? E outros ficaram bastante reticentes de falar sobre pornografia. E eu queria falar da experiência de vocês, principalmente a senhora, doutora, se a senhora encontra dificuldade de encontrar articuladores nesse campo. Existe sim uma dificuldade muito grande de encontrar interlocução. Eu falo isso brincando, mas só para você ter uma ideia. Eu trabalhei durante 5 anos como assistente de comunicação em um núcleo feminista, dentro de um grupo de pesquisa internacional, e que foi, inclusive, o que me chamou a atenção para essas questões da cultura e do poder político das mulheres, do poder sexual político das mulheres. E é interessante que a gente observava, né, dentro desse projeto de pesquisa, como se lidava com política dentro de XYZ países, como se lidava com as questões da liberação dos direitos sexuais e reprodutivos, aborto, etc. Daí se fazia um cruzamento com, sei lá, Gana, Inglaterra e Brasil, ou com Bangladesh, Egito. Quando eu apresentei pela primeira vez a minha ideia de vou fazer uma pesquisa de mestrado, preciso pensar numa coisa que me mobilize, que me prenda durante esse tempo, e, de novo, eu já estava pensando nessa coisa de como cultura impacta nas nossas formas de agir, porque uma coisa é fato, a gente não pode confiar puramente em legislação. Por mais que a gente tenha, no Brasil, inclusive, uma das legislações mais bonitas do mundo e mais democráticas, a gente sabe que a justiça é masculina, é branca e é rica. Se lei funcionasse, a gente não tinha mais ninguém fazendo aborto no mundo, violência doméstica não existia mais, ninguém fumava maconha. Daí eu digo, bom, eu vou trabalhar com pornografia feminista, eu descobri esse movimento aqui que tem tais e tais características e eu estou interessada em ver como é que esse troço funciona. No núcleo de pesquisa em que eu trabalhava, as pessoas diziam, nem tenta, Léa. Não vão aceitar esse projeto de pesquisa aqui, não. Tipo, Analice Costa era coordenadora do NEI na época e coordenadora do PPG-NEI, que foi o lugar onde eu fiz a pesquisa, né? Analice não vai deixar você se inscrever com essa pesquisa, não, menina, tá louca? Quem é que vai falar de pornografia feminista aqui dentro? Era brincadeira que se fazia na época. E eu vou dizer para vocês, as pessoas ficaram absurdamente surpresas quando eu fui aprovada. E todas as vezes, isso foi em 2011, até hoje, 2020, todas as vezes em que eu falo do tema de pesquisa e que eu digo estudo pornografia feminista, as pessoas arregalam o olho e dizem, não, como assim? Senta aqui para me contar o que é. Fala, Karine. Eu sinto mais ou menos assim, nessa perspectiva. Não pesquisa necessariamente pornografia, pesquisa o movimento social das trabalhadoras do sexo, né? Uma outra dicotomia, mais toca no erotismo, toca na pornografia, toca, né, em questões de saúde, toca na igreja de uma forma que é incrível, como toca. Então, tipo assim, as pessoas ficam totalmente assustadíssimas. E eu acho interessante esse susto também, porque é interessante quanto é potente, né? A igreja, ela esconde toda uma estrutura, né, ideológica do que foi a mulher antes de Eva, e as mulheres não sabem. Então, por isso o susto. Se elas soubessem, acho que a pornografia feminista eles estariam fazendo há muito tempo.
muitas perspectivas. Eu acho que se você sair daqui assustado, a gente fez o trabalho certo, não foi, né? Com certeza, atingimos o nosso objetivo. Aleluia! Bom, meninas, eu queria agradecer muito esse debate, muito bom, né? Acho que foi muito proveitoso, substancioso. E agradeço demais e vocês continuem estudando esse campo aí, porque é necessário, né? É necessário porque é difícil encontrar gente para debater esse assunto, muito difícil. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Lembrando para você se inscrever no canal, dar o like, ative o sininho para as notificações e divulgue, compartilhe, porque esse assunto é muito importante. Até o próximo domingo. Tchau.